Olá, sejam bem-vindos ao curso de iniciação ao piano aqui da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Pedro José e esse curso é supervisionado pela professora Nanqui, que é professora aqui da Escola de Música de Piano, e coordenado pela professora Carolina Chaves, da área de Educação Musical. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso curso conhecendo o nosso instrumento, que é o piano. E o piano é um instrumento acústico que possui cordas, e essas cordas, ao serem percutidas, produzem o som do nosso instrumento. O piano ele pode ser de cauda, que é um pouquinho maior, ou ele pode ser um piano vertical ou de armário, que é o caso desse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Além desse, uma alternativa é o piano digital, que ele não possui as cordas, porque já são sons gravados dentro da sua memória. Então agora vamos conhecer um pouquinho mais de perto. Agora nós vamos conhecer o sistema de produção de som do instrumento. Vamos na parte superior e levantar essa tampa. Aqui está. Do lado esquerdo da imagem, vocês estão vendo aqui essas linhas na cor de cobre, né? São as cordas do piano. Essas cordas têm esse revestimento na parte esquerda, porque são as notas mais graves. Então são cordas um pouquinho mais resistentes e mais grossas. Pode ver aqui nas últimas. E desse outro lado, são as cordas em cinza, né? Aqui são das cordas mais fininhas, que são as cordas agudas. As cordas das notas agudas. Esses negocinhos aqui, são os martelos. Vou mexer aqui, Então esse martelo, quando a gente toca na tecla, ele vai lá e bate nas cordas, e aí produz o som. Então a gente vai apertando e o martelo vai literalmente martelando as cordas. Em cada nota musical nós temos 3 cordas. Nas notas mais agudas, e quando vai para as notas mais graves, aí fica somente uma corda. Então aí está. Aqui vocês podem ver que tem uma espécie de paninho aqui, Então esse paninho tem uma função que nós vamos ver agora, que se relaciona com os pedais do instrumento. Então vamos lá na parte de baixo. Aqui são as teclas. E na parte de baixo, os pedais, que são 3, certo? Então o primeiro pedal da direita é chamado de sustain, que é o pedal de sustentação, ou seja, ele sustenta as notas. Então eu pressiono ele, vou tocando as teclas, que são as notas, e aí o som se prolonga. Enquanto eu não soltar o pedal, os sons estão se prolongando. O pedal do meio, chamado de sostenuto, mas aí ele tem 2 funções a depender do piano. Esse aqui é o piano de armário, ele tem uma função, e no piano de cauda e nos digitais tem uma outra função. Eu vou aproximar um pouquinho. Quando a gente pressiona, a gente pode pressionar ou baixar para o lado. Aí ele fica preso. E o que é que isso muda? Vamos agora olhar lá na parte do mecanismo, que vocês vão ver que aqueles paninhos ficam posicionados entre o martelo e as cordas.
Ó, vou pressionar agora o pedal do meio. Ó, você viu que abaixou. Ó. Vou fazer de novo. Vou soltar. E agora eu vou apertar. Então é um tecido que fica entre o martelo, tá se mexendo, ó, e a corda lá atrás. Então quando eu aperto, há um abafamento. Se abafa, o som fica com uma intensidade mais fraca. Nesses pianos, a função disso é justamente para você estudar. Imagine que você está estudando em casa, num canto, por exemplo, no apartamento, você tem um piano no apartamento, e aí você está estudando, às vezes são exercícios repetitivos, para o seu vizinho não ouvir, né? Ou por qualquer outro motivo, você aperta ele e afasta um pouquinho para o lado, para ele ficar preso. Olha, ele está preso. Aí quando eu solto, o mecanismo lá de cima fica na posição original. Agora nós vamos ver o pedal da esquerda, que é o pedal 1 na corda. Eu vou pressioná-lo. Ó, você viu que os martelos todos se aproximaram um pouco mais das cordas. Ó, vou soltar. Agora eu vou apertar. Então isso vai influenciar na intensidade do som. Porque se os martelos estão um pouco mais próximos da corda, não tem um tempo ou uma distância grande para ele pegar impulso e bater na corda com mais força. Então isso aqui é indicado para trechos de música que eu preciso tocar um pouquinho mais fraco, o som num volume mais baixo. Então, ó, solto, ele fica mais distante. Na posição padrão, aperto, fica mais pertinho. Então essas são as funções dos pedais do piano. No piano de cauda e nos digitais, as funções são a mesma, com uma exceção: o pedal do meio, que no piano de armário ele tem essa função de abafar as cordas, ou seja, as cordas vibram menos, consequentemente a intensidade do som fica um pouquinho mais fraca. E no caso dos pianos digitais e no piano de cauda, esse pedal tem a função de sustentar as notas também, como o da direita. Porém, a diferença é que esse pedal do meio ele só sustenta as notas que foram tocadas simultaneamente ao pressionar o pedal. Ou seja, eu toco uma nota qualquer e pressiono ele, certo? Deixo pressionado, então vai sustentar as notas. Porém, se eu tocar outras notas após a primeira, esse pedal não vai sustentar essas notas, o som dessas notas. Agora, se fosse no pedal de sustain ou de sustentação, eu podia ficar tocando várias teclas depois que eu toquei a primeira ou depois de eu ter pressionado, que ele vai permanecer o som. Então essa é a diferença no caso dos pianos digitais e de cauda, certo? Agora nós vamos conhecer as notas musicais. Elas são apenas 7 notas, sendo elas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Elas seguem sempre nessa ordem. Vamos identificá-las no piano? Aqui estamos nós. Eu disse 7 notas musicais. Porém, vocês podem ver que são muitas teclas. Ao todo são 88. E vocês podem ver que tem as teclas brancas e as de cima, as pretas. Mas vamos lá.
Vocês podem ver que aqui seguem um certo tipo de padrão. E qual seria esse? Olha, 2 teclas pretas, 3 teclas pretas, 2, 3, 2, 3. Vamos mais para lá. 2, 3. Mais um pouquinho. 2, 3. Então nós temos um padrão. Ou seja, isso aqui é uma seção. Aqui é outra seção. Aqui é outra. Mas e as notas musicais? A primeira delas é o Dó. Então nós devemos achar as 2 teclinhas pretas e do lado esquerdo estará a nossa primeira nota. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aqui é a repetição, ó. As 2 pretas, do lado esquerdo o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí chegamos novamente, ó, mais 2. Do lado esquerdo é o Dó. E aí vai, ó, Dó até o Si. Mais 2 teclas pretas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí estão. Aí você pode perguntar, tá, mas por que então várias notas Dó, várias notas Ré? Por que essa repetição? Porque os sons, sejam eles das notas musicais ou de qualquer som, de uma pessoa falando, dos animais fazendo os sons deles. Então todo som nós podemos classificar em um som mais grave e um som mais agudo. Então aqui no piano, quanto mais para a esquerda eu vou, mais grave fica o som. Quanto mais eu for para a direita, mais agudo é o som. Certo, mas então o que é esse agudo e o que é esse grave? Vamos ouvir, ó. Essa é a nota Dó, mais grave. E aqui é a nota Dó mais aguda. Quase não dá para ouvir, então eu vou descer um pouquinho. Outro Dó. Do lado das 2, o Dó. Então a gente geralmente fala que essas notas agudas são mais fininhas. E as notas mais graves são um pouco mais grossas. Nós utilizamos esse termo apenas para exemplificação, mas notas graves é essa sonoridade. Né? E aqui as notas agudas tem essa sonoridade. Então se a gente fosse, sei lá, comparar com animais, essas notas parecem ser, sei lá, um passarinho, né? Aquele som bem fininho, agudo. E aqui as notas mais graves, parece aquele um animal selvagem, assim, grande. Então essas são as notas mais graves e agudas. Então vamos voltar às notas. Então aqui é um Dó. Se eu vir mais para cá, é um Dó mais agudo. Se eu vou mais para a esquerda, é um Dó mais grave. Outro Dó mais grave ainda. E um outro mais grave. Agora mais agudo. Mais agudo. Então é assim que funciona. Nós temos de Dó a Si várias vezes no teclado do piano. Então aqui eu tenho as notas, aqui eu tenho as mesmas 7 notas, mas aí vai ficando mais agudo e mais grave, certo? Tá, então do Dó até o Si eu tenho a sequência das 7. Quando eu chego na 8ª nota, eu começo a repetir as mesmas, ó. Aqui já é o Dó de novo. Então a esse agrupamento de 7 notas eu dou o nome de 8ª.
Então aqui tem uma oitava de Dó a Si. Aí quando eu repito a oitava nota, já é outro Dó. Então do Dó ao Si já é outra seção, então outra oitava. Então esse piano tem várias oitavas. São essas várias repartições de notas. Então aqui nós temos quantas? Ó? Uma oitava, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí tem uma repetição aqui que é o Dó. E na parte mais grave, ó, aqui é a seção, mas aqui do lado esquerdo ainda tem mais duas notinhas, que seria o Si e o Lá. Então são essas seções que nós contamos, chamada de oitava. Então se você tiver em casa um piano digital, talvez ele tenha menos oitavas que esse aqui. Ele continua tendo as notas de Dó a Si, só que talvez tire uma oitava, ou seja, pode não ter essa bem aguda, a mais aguda de todas. Então talvez o seu piano digital não tenha. Depende do tamanho. Ou se você tiver um teclado em casa, que é bem parecido com o piano, né? É bem parecido, mas é bom lembrar que são instrumentos diferentes, para propósitos diferentes. Então eles podem ser menorzinhos, mas eles sempre conservam as 7 notas musicais. Então, relembrando a ordem das notas, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Aonde eu acho o Dó, que é a primeira nota na sequência, eu tenho que achar as duas teclas pretas. Vizinha a ela, vizinho do lado esquerdo, nós temos o Dó. E aí nós vamos para as próximas notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Muito bem. Na aula de hoje nós conhecemos um pouco mais do piano. Nós vimos o sistema de produção de som e também os 3 pedais que o compõem. Lembrando, o pedal da direita, chamado de sustain, que é o pedal que sustenta as notas, ou seja, prolonga o som das notas enquanto eu estiver pressionando o pedal. O pedal do meio, ele tem 2 funções, a depender do piano. No piano vertical, o de armário, ele tem a função de abafar o som. Esse abafamento faz com que as cordas vibrem menos, o som fica um pouco mais baixo. E ele é ideal para o estudo, porque eu pressiono o pedal e afasto um pouquinho para a esquerda. Então ele fica preso, ele fica pressionado até eu destravar o mecanismo. Já no piano de cauda ou no digital, esse pedal do meio tem outra função. Tem a função de sustentar as notas, assim como o pedal sustain. A diferença é que o pedal do meio, o sostenuto, ele sustenta as notas que foram tocadas ao pressionar o pedal. Se eu deixar o pedal pressionado e tocar outras notas, elas não serão sustentadas. Somente as notas que foram tocadas junto com o acionamento do pedal. O pedal do lado esquerdo, que é o terceiro, é chamado de unacorda. Em ambos os pianos, ele tem a função de deixar o som com uma intensidade mais fraquinha. No caso do piano de cauda, o timbre ele fica um pouquinho menos encorpado e é ideal para tocarmos um trecho da música em uma intensidade mais baixa. Além disso, nós conhecemos as notas musicais, que são apenas 7, seguindo a ordem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Em casa, lembrem de decorar essa sequência e saber onde eu acho cada nota no teclado. Lembrem sempre, a primeira nota, que é o Dó, fica ao lado esquerdo das 2 teclinhas pretas. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.